Olá, pessoal, bom dia. Eu sou o Marcos Bedendo, tá? Eu não sou o Felipe. A gente teve um probleminha aqui técnico com o Felipe, que deveria iniciar aqui a nossa apresentação. Então, eu vou acabar iniciando aqui no lugar dele, tá? Então, primeiramente, queria agradecer aí a presença de todos que estão aqui com a gente hoje. Acho que tem eu sei que já, né, como eu vou fazer a apresentação aqui meio torto, porque é claro, o Felipe que tem todos os dados, né, mas eu sei que já fizeram algumas edições aqui do F2F Talk, e aparentemente está sendo um grande sucesso. Eu estou bem contente de participar aqui hoje com vocês, tá? Não sei se vocês perceberam, aqui do lado tem um chat, tá? E nesse chat vocês conseguem mandar mensagens, conseguem fazer comentários e tal, então sintam-se à vontade também para fazer o comentário que vocês quiserem aqui. E aí o nosso assunto de hoje, né, para a gente já entrar um pouco na discussão, é o marketing em tempo de coronavírus, né? Então, acho que assim como eu, vocês estão aí provavelmente há uma semana, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, já presos dentro de casa, né? Hoje já é praticamente consenso que, tirando as pessoas que têm alguns tipos de trabalho são essenciais à manutenção da nossa vida, a gente tem que ficar em casa. Então, a gente está aproveitando aqui para dividir um pouco de ideias, de conhecimento, né? E se adaptar um pouco a esse processo. E aí, a ideia que o Felipe teve aqui, me chamou aqui para participar, é justamente a gente discutir o que as empresas podem fazer, né? Ou, né, no meu caso aqui, né, eu sou da Brandwagon, né, uma consultoria de branding e pesquisa. Eu sou professor também, né, da SPM, da FIA, da GV, sou mestre pela GV, doutorando, terminando doutorado agora pela FEA, aqui na USP. Então, eu fui acumulando um certo tipo de conhecimento, tanto pelo trabalho com cliente, quanto em função dos próprios estudos acadêmicos, né? E aí eu acho que a provocação do Felipe foi muito boa, porque eu falei, aí, como é que eu faço marketing em tempos de crise, né? Como é que eu faço branding em tempos de crise? E aí eu preparei um material aqui para dividir com vocês, em especial que explica um pouquinho do porquê que as marcas se adaptam a tempos de crise, né? Porque se a gente pensar na marca como enfim, um elemento de produto, né? Alguma coisa que dá nome a um produto, ela não deveria mudar em tempo de crise, não é? Porque se eu faço um sabão em pó, não importa se tem coronavírus, se é verão, se é inverno, se tem Copa do Mundo, Olimpíada, o sabão em pó continua o mesmo. Então, se você pensar de uma maneira um pouco mais tática, a marca não deveria ter razão, né, de se envolver em tempos de crise. Só que o que a gente percebe, né, e aí eu abro aqui um pouco com uma discussão de um cara chamado Douglas Holt, tá, que é um professor de Oxford e de Harvard, também é consultor de marcas e tal, e ele discute um pouco. Opa, ó, a Kelly dando oi, a Ana Mar dando oi aqui, pode dar oi aqui, tá, gente? Estou acompanhando aqui o chat com vocês, a gente pode ir discutindo um pouco algumas coisas, tá? Mas o Douglas Holt, ele vai dizer para a gente que as marcas, ela tem um aspecto que ele chama de cultural, tá? E por que ele chama de cultural? Porque as marcas estão inseridas na nossa cultura, né? Elas fazem parte do nosso dia a dia, e elas convivem com a gente dentro dos nossos contextos culturais, né? E aí, né, um pouco da explicação dele, tem muitos artigos e livros até sobre esse tema, mas uma parte interessante que a gente pode trazer desse ensinamento dele é quando a gente pensa em bebidas, né? Então, olha que interessante quando a gente imagina que esse conjunto de bebidas que eu coloquei uma tequila, né? Um Scotch whisky, né? Um whisky escocês, um rum e uma cachaça, que é a ipioca, né? Cachaça conhecida aqui dos brasileiros. E o que acontece é que todos esses produtos aqui, eles são basicamente a mesma coisa, não é? Então, eles são destilados com um tanto de álcool que eu coloco numa garrafa, e quando eu bebo isso, eu tenho uma alteração do meu comportamento em função do efeito do álcool, né? Então, basicamente, esse é o processo básico de qualquer um deles. Só que, no entanto, quando eu penso que eu vou fazer uma festa muito louca, todo mundo vai participar, que não podemos fazer agora, hein, pessoal? Agora, então, só um exemplo. Então, pô, vou fazer uma festa com todo mundo junto, a gente vai ficar muito louco, vamos fazer uma zona, isso aqui e tal. Eu penso sempre em tequila, né? Eu não estou pensando em tomar um rum ou tomar uma dose de uísque, né? Porque, na verdade, para a gente, culturalmente, a tequila está associado a um momento de festa, de histeria, de todo mundo junto, fazendo uma bagunça, e toma no shot, e fica bêbado e tal, né? Já o Scotch Whisky, se eu fosse perguntar para a maioria de vocês, ele normalmente está associado a um grupo de pessoas mais velhas,
para ser tomado normalmente em situações mais formais. Então, é um encontro restrito de amigos, né? Esses amigos mais velhos, né? Você imagina, né, um senhor, assim, com uma roupa e tal. Ou então, quando a gente pensa em eventos com Scotch Whisky, né? Você vai pensar em eventos como casamento, como formaturas, né? Que é exatamente a maneira como a gente imagina o consumo desse produto. Os dois produtos, pessoal, ainda que tenham, claro, uma diferença de sabor em cada um deles, eles são basicamente a mesma coisa. Só que a gente imagina culturalmente um produto para uma certa situação, outro produto para outra. O caso da Ipioca é interessante também, porque se eu for perguntar para qualquer gringo, né, qualquer pessoa aí de fora e tal, para que serve uma cachaça, ele provavelmente vai dar uma explicação para a gente. Para que você usa cachaça? Eu uso para fazer caipirinha, que é um drink típico brasileiro, né? Mas aqui no Brasil a gente usa cachaça para muitas coisas, né? Então a gente usa cachaça para fazer caipirinha, a gente usa cachaça para fazer outros drinks que não são caipirinha, a gente usa cachaça para tomar lá uma dose antes da feijoada de final de semana, né? A gente usa até para degustar, não é? Tem muita cachaça de alambique e tal. Então a gente usa para um conjunto diferente de situações, porque a nossa visão cultural de cachaça é diferente, né? Se for pegar até regionalmente, né? Em Minas tem uma cultura de cachaça que é diferente da cultura do Nordeste ou do Sudeste ou do Sul. Tá? Então, o que acontece? As marcas, né, e aí os produtos e tal, eles vão se envolver culturalmente dentro da nossa sociedade. E aí a gente tem, basicamente, ideias diferentes sobre elas. Pega o rum Bacardi, né? Hoje o rum Bacardi, ele é percebido como uma bebida meio antiquada, meio desconectada, a gente não entende muito bem o para que usar, mas se eu for colocar isso num contexto mais numa linha do tempo, a gente vai perceber que no passado o rum era a bebida mais consumida. Então, o pessoal aí que hoje tem que ficar em casa, né, acima dos 65, 70 anos, provavelmente na adolescência e na juventude, consumiam o rum numa bebida que ficou muito conhecida, até tema daquela musiquinha que de vez em quando aparece em formatura ou em casamento, que é o tal da Cuba Libre, né? Então, o rum já foi a bebida mais consumida pelos brasileiros, né? A bebida destilada mais consumida pelos brasileiros. Hoje não é mais, né? Por quê? Porque culturalmente houve uma alteração, uma mudança. Tá? Então, por que eu tô colocando isso? Porque em algumas categorias, não em todas, é claro, mas em algumas categorias, os produtos, eles têm muito pouca distinção entre si, né? Ainda que o sabor aqui, é claro, eles são diferentes, mas, na verdade, o que ele entrega, né, como resultado, é a mesma coisa, tá? É uma leve embriaguez, ou uma grande embriaguez, depende da quantidade que você tome, tá? Mas a gente vai entender que eles têm culturalmente papéis diferentes. Né? Isso a gente percebeu que com a ideia do rum, que o papel ele muda de acordo com o passar do tempo, tá? Então, isso acontece para bebida, não é? Olha ali, até para a gente já brincar aqui, olha a Corona aqui, não é? Aqui tem 3 posicionamentos diferentes de marca, né? Então, o que eu tenho aqui, né? 3 cervejas. Se eu for tomar essa cerveja num copo de plástico sem nenhum tipo de identificação, talvez até confunda o sabor delas, né? Porque elas são cervejas pilsens que não são tão diferentes assim. Né? Mas, no entanto, com o posicionamento de marca, eles têm uma diferença muito grande. Então, a Heineken tem uma visão um pouco mais europeia, mais conectada aos esportes como o futebol. A Budweiser, globalmente, mais recentemente, assumiu um posicionamento de grandes eventos, de uma diversão noturna mais intensa, não é? E a Corona aí, não é, coitada, a marca mais afetada pelo Covid-19, não é? Ela encontrou esse posicionamento aí, que é o posicionamento do Find Your Beach, né? Que então é uma cerveja com muito de relaxamento, de você descansar, você botar o pé para cima e, né, e não se divertir intensamente, como é o caso da Budweiser, ou conectada aqui aos esportes europeus, como é o caso da Heineken. Tá? Então, olha o que está acontecendo aqui dentro desse mundo de marcas. Cada um deles vai se apropriar culturalmente de um momento para poder, de alguma maneira, ter uma certa relevância e criar um processo de diferenciação. E esse, né, é uma maneira da gente explicar a diferenciação que a marca traz. Então, produtos muito similares, que têm percepções diferentes em função da maneira como a marca, né, e aí os estímulos de comunicação são trabalhados, tá? Então, por que a gente está discutindo um pouco isso? Porque a marca, então, ela vive num contexto social. Tudo que está colocado aqui, que é mais legal falar de bebida alcoólica do que às vezes falar de outros tipos de produtos que são menos sexys, né, e tal,
Então, tudo isso que a gente está colocando aqui, ele vai indicar que as marcas têm um papel social, portanto, elas têm que se adaptar ao contexto, tá? E é aí que a gente vai começar depois, daqui a pouco, a entrar na ideia do coronavírus, tá? Esse daqui é um quadrinho que eu peguei de um livro que eu lancei recentemente, tá? Eu não fiz o lançamento presencial por motivos óbvios, na verdade eu lancei ele no final de novembro. Então entrou dezembro, que não dá para fazer evento, depois entrou janeiro, que todo mundo meio de férias, e agora, quando a gente ia começar a fazer eventos de lançamento dele, entrou o coronavírus. Então a gente está fazendo todos os processos de lançamento virtual, tá bom? Então, aqui vocês estão participando, além da web conferência aqui, do Felipe, aqui vocês estão participando também do lançamento do Branding, Processos e Práticas para a Construção de Valor, que é o meu livro, que lá saiu agora recentemente, tá? Mas ele tem um quadrinho lá, que ele fala, que ele fala o seguinte, eu tenho um processo que está conectado à essência da marca, tá? O que é uma essência de marca? É tudo aquilo que está conectado ao propósito que essa empresa tem internamente, não é? E propósito é uma coisa bastante importante. A Mariana fez uma pergunta aqui, como que está a corona na crise aqui? Eu vou abordar, tá, Mariana? Pode ficar tranquila que eu vou abordar um pouquinho essa discussão aí. Então, o que a gente acaba tendo? Nós temos uma questão de propósito, né, que é o que a empresa internamente pensa, né? Então, isso aí foi muito bem difundido até pelo Simon Sinek, que é um cara que criou um negócio chamado Golden Circle, e a gente começou a se envolver um pouco mais com essa ideia de propósito, e o propósito começou a ser relevante até para outros stakeholders que não só os consumidores, né? Então, hoje as pessoas trabalham sempre em empresas que têm um propósito um pouco maior, né? E a gente tem um conjunto de elementos que é o que está no mercado, que está relacionado à oferta que está no mercado, tá? Então, o que a gente fala aqui é o público-alvo, não é? Então, as necessidades que eu vou atender e necessidades não atendidas desse público-alvo, porque a concorrência deixou algum espaço aberto do mercado. Esse tipo de coisa, ele vai levar a gente a entender que eu vou fazer uma oferta para esse público-alvo, não é? Dentro de uma visão um pouco mais social, holística de marca, a gente vai dizer que eu tenho uma ideologia compartilhada com esse público-alvo, né, como empresa e público-alvo, que vai criar essa conexão de marca, tá? E aí, a partir daí, eu desenho uma essência de marca. Essa essência de marca, que as empresas deveriam ter muito claras, tá? Então, nem sempre elas têm. Isso, eu, né, dentro das minhas andanças como consultor, a gente vai perceber que nem sempre as empresas têm isso muito bem desenhado. Mas uma vez que elas tenham isso bem desenhado, ela não se altera, tá? Porque esse daqui são os elementos que sustentam a coerência da marca e conectam com consumidores no nível ideológico. Ela é a ideia central da marca. No entanto, aquilo que é contexto vai ter que ser alterado, tá? Porque se eu estou no inverno é de um jeito, se eu estou no verão é de outro jeito, se eu estou numa época de Copa do Mundo é de um jeito, se eu estou numa época de coronavírus é outro jeito, tá? E aí tem uma outra ideia aqui do Holt que eu acho interessante, que é o seguinte, a gente, né, como é que a gente constrói uma marca que tem relevância cultural? A gente tem que trazer um pouco uma essência, o DNA, que é a proposta básica da minha marca, que ela sempre faz, que ela não se altera, que ela não vai mudar, que ela vai continuar de um jeito inalterado, porque, naturalmente, ela não tem uma necessidade de se alterar, a não ser que ela tenha um problema de benefício, um problema de público-alvo, que nem sempre é o caso, ou não se altera com o contexto, coronavírus ou não coronavírus, tá? E tem uma parte, mas para a marca ganhar relevância, né, que está dentro desse quadro aqui, a gente precisa colocar alguns elementos culturais na marca, que podem ser coisas que estão nas tendências, elementos que estão famosos num dado momento, celebridades, coisas do mundo fashion, coisas do mundo cool, tá? Então aqui tem, por exemplo, 3 grandes, ou 4 exemplos aqui, de coisas que fazem com que as marcas alterem o seu contexto, né? Então, eu me lembro, há um tempo atrás, quando a gente começou a divulgar ou falar muito da história do fake news, né? O que é o fake news? Poxa, a gente deu um nome para informações inverídicas que eram publicadas aí nas redes sociais, no WhatsApp, por aí vai. O que começou a acontecer? Isso começou a virar um assunto, uma pauta culturalmente relevante. Então, o que faz o jornalista? Começa a fazer pauta sobre fake news. O que faz a publicidade? Ela começa a utilizar o tema da fake news como um mote de publicidade. Então, se vocês lembrarem como que era essa época, tinha propaganda, sei lá, de montadora que falava assim, não acredite em fake news, o carro barato mesmo só da montadora tal, tá? Ou, olha aqui, então assim, o que a publicidade fazia? Ela brincava com esse contexto do fake news, tá? Brincava entre aspas, tá? Mas ela usava esse contexto. Por quê? Porque era um contexto culturalmente relevante.
Assim como é o Natal, não é? Quando chega o Natal, todas as marcas se transvestem de Natal, todo mundo fica verde e vermelho, todo mundo usa luzinha, né? E é interessante para a gente que está num país tropical, ou do hemisfério sul, que tudo fica meio, né, com neve, com coisa em volta, e a gente nem tem neve, né? Mas por que a gente aceita e as marcas fazem isso? Porque é um momento cultural que está relevante, tá? Então a gente pode fazer isso com a Olimpíada, né, que acabou de ser postergada também, a gente faz isso com Copa do Mundo, quer dizer, então a gente tem um conjunto aí de possibilidades, de contextos que vão sendo criados. E aqui eu estou falando de contextos mundiais, tá? De contextos que são muito amplos, né? Agora, a gente tem contextos culturais que são específicos de cada um dos mercados específicos. Então, por exemplo, no mercado agro, a gente tem alguns clientes da área de agro. Nós estamos no momento de safra, tá? Então, o momento de safra é um momento importante para o agro, né? Não para vender produto, mas até para fazer uma conexão com o produtor rural e tal. Então, o que acontece? Existe um contexto dentro desse mercado mais agro, que é o momento de safra, como é o momento da entre-safra, como é o momento, sei lá, do excesso de chuva, como é o momento da falta de chuva, tá? Que impacta esse mercado. Como eu posso ter uma outra coisa que impacte outros mercados, enfim, por razões diversas, tá? Então, são coisas que estão culturalmente presentes que impactam as marcas. Algumas delas impactam muito as marcas, tá? E no caso aqui, quando a gente fala, então, de coronavírus, ele é um elemento que impacta bastante. O que ele impacta, na verdade? Algumas outras, estão voltando ao meu desenho ali, que eu não vou conseguir explicar com profundidade, mas voltando aqui um pouco ao desenho, que vão impactar, então, a maneira como a marca constrói a sua identidade cultural naquele momento em específico, tá? Ela não muda a sua visão de mundo, ela não muda a maneira que ela é, ela vai se adaptar àquele contexto em específico. Então, uma marca que é divertida, que sei lá, brincalhona, que é jovem, ela vai ter que continuar a ser assim num contexto, em qualquer contexto que esteja. Tá? Uma marca que é séria, que é preocupada, que é profissional, que é tal, ela também vai acabar, de alguma maneira, mantendo essa postura, tá? E aí é um pouco do que a gente vê com o coronavírus, tá? Então a gente vai ter que alinhar essas etapas da marca aqui, e aí, inclusive, o que acaba impactando quando a gente fala da questão entre marcas e marketing? Ele, inclusive, impacta os elementos do marketing mix, não é? Então, hoje a gente adapta o produto ao tempo de coronavírus, como a gente adapta um produto, um serviço de uma empresa ao Natal, como a gente adapta uma embalagem, né? A Heineken adapta a sua embalagem à final da UEFA Champions League, porque são contextos importantes para a marca. Então, ainda que a gente fale que realmente o coronavírus ele é uma coisa meio inédita, né? Dentro da nossa sociedade, da nossa história de mundo, você deveria tratar ele do jeito que a gente trata outros estímulos, com uma maneira um pouco mais séria, porque ele é um problema mais sério, então a gente não permite muito erro aqui, mas é o jeito que a gente tem que tratar, tá? Então, eu fui separando, na verdade, aí eu sei que o Felipe também, do lado dele, ele vai trabalhar um pouco isso, alguns exemplos de algumas marcas ou até segmentos de mercado que se adaptaram ao processo do coronavírus, até como um jeito de inspirar. Mas acho que o importante é que sempre as marcas estão falando de um jeito que tem a ver com a marca delas, tá? Ela não está alterando completamente o processo dela, tá? Ou a marca dela. Eu não achei aqui, tá? Mas eu queria até iniciar essa discussão com uma propaganda que eu vi, meio en passant, acabei não achando, também não quis correr o risco de achar, eu queria achar um frame da propaganda, acabei não achando, tá? Mas uma propaganda que a Brahma colocou, com a Regina Casé falando, do jeito Brahma de ser, não é? Então a Brahma é uma cerveja popular, então as outras propagandas são o Zeca Pagodinho, a Regina Casé, que são pessoas que têm esse apelo popular, então a Regina Casé foi falar, porque o Zeca Pagodinho é pouco sério, né? Vamos combinar que não dá para colocar o Zeca Pagodinho num momento como esse, né? Ele tem muitos outros atributos, como um garoto propaganda, mas agora não é o momento. E ela foi lá, a Regina Casé foi lá falar que, poxa, o brasileiro gosta de se abraçar, gosta de ficar junto, gosta de fazer festa, mas nesse momento a gente tem por bem que ficar separados uns dos outros, né? E aí, sei lá como é que ela terminou a propaganda, porque eu não me lembro exatamente do contexto todo, mas o que acontece? É uma marca tentando se apropriar desse contexto da comunicação e falar, olha, gente, tem um problema aqui que vai mudar nosso jeito de ser, mas a Brahma continua do mesmo jeito, e quando passar isso aqui, a gente volta a fazer festa junto e tal. Então, o que está se tentando fazer ali? Adaptar a marca ao contexto do coronavírus, né? A Adriana está colocando aqui que algumas marcas se aproveitam para se promover. É verdade,
tá? Eu, de verdade, Adriana, assim, eu também não consegui fazer uma pesquisa muito extensa, porque a gente até montou esse webinário aqui mais rapidamente, mas eu ainda não vi nenhuma marca fazendo nenhuma grande bobagem, ou nenhuma grande marca fazendo bobagem ao ponto de repercutir muito grande. Mas tem uma questão, né, porque é um momento que as pessoas têm medo, então é muito mais você, às vezes, refreia de fazer certos movimentos do que tentar fazer uma coisa que tem errado, tá? A Ana Mar tá comentando aqui da Regina Casé também. Mas uma coisa que a Samira colocou aqui, que é a grande questão, tem que ser genuíno. Agora, o que significa ser genuíno? Significa que eu tenho que manter a essência da minha marca quando eu vou falar de coronavírus. E se, de repente, a essência da minha marca não combinar com o coronavírus, eu não vou falar. Então, a Brahma falou. A Skol, até onde eu vi, não falou. Por que a Skol não falou? Porque talvez ela não tenha achado o tom de como falar. Tá? Então, essa é um pouco da ideia. Então, se a gente não tem também como falar, se eu não posso contribuir, é um momento caótico, um momento de crise. Se eu não tenho como contribuir, muitas vezes a gente tem que, de alguma maneira, trabalhar de um jeito a não prejudicar. Então, sempre são escolhas muito complicadas, tá? Mas, né, e aqui tem uma brincadeira, né, que um designer aí fez sobre os processos. E até para aproveitar aqui o Need New Name Extra, né, que é o lugar da Corona aqui, o que a Corona tem feito? Na verdade, nada, né? Porque, olha só, ela foi envolvida num momento tão grande, o turbilhão de notícias sobre Corona é tão forte, que ela não consegue nem, né, dentro do poder de comunicação dela, ela não consegue impor nada. Tá? Ela não consegue colocar o seu ponto de vista. Então, nesse momento, o que a Ambev, que é dona da marca, tá? O que a Ambev fez? Ela se referiu, falou, gente, eu não vou fazer ação da marca Corona, eu não vou fazer brincadeira com a marca Corona, a única Corona que não te contamina. Pô, não dá, entendeu? Então, não tem tom para você achar isso. Né? A única coisa que eles podiam fazer, se isole na praia deserta aqui com a Corona, mas praia é um lugar de aglomeração, ele não pode falar isso também. Então, veja só o que algumas marcas têm feito. A ausência de comunicação, ela é positiva, tá? Se as marcas enfatizam o contato social como uma relação importante para elas, elas têm que parar de comunicar. Então, a escola, por exemplo, sempre fala de festa, de jovens se juntando, de gente junta. Ela tem que parar de comunicar. Ela não pode continuar colocando uma propaganda no ar que mostre pessoas juntas se divertindo, ou fazendo churrasco, ou fazendo festa, tá? Então, essa é um pouco do contexto. Então, não dá. Então, você também tem que ter uma sensibilidade aí de comunicar e uma sensibilidade, eventualmente, de não comunicar, tá? Mas vamos aqui, para eu não estourar tanto o meu tempo aqui também, entrar em alguns exemplos do que tem sido feito. E aí a gente vai perceber uma coisa que é interessante, tá? O que a gente tem visto é que as marcas de organização têm falado muito mais do que as marcas de produto. E a gente tem que notar que tem uma diferença. Aqui é a marca de organização. A marca de organização é a Unilever, não é? Que tem as suas marcas de produto, a Seda, a Dove, o Rexona, por aí vai, né? Olha lá, o grupo francês é Louis Vuitton Moët Hennessy. Então, é o grupo que detém a marca Louis Vuitton, que detém a marca Moët Chandon, que detém a marca Hennessy, que detém a marca Dior, que detém a marca Givenchy, tá? Então, o que acontece? Ele não fala com a marca, ele fala como grupo. Porque hoje o que as empresas perceberam é que se precisa de uma ajuda institucional. Eu vou fazer doações, eu vou fazer boas ações para que as pessoas superem melhor o tal do coronavírus. Então a gente vê muito, lá tá lá, por exemplo, Gigante de Perfumaria Nacional vai doar 1,7 toneladas de álcool gel. Então, o Grupo Boticário, é Grupo Boticário, tá? Não é a marca Boticário, tá? Empresas doam testes rápidos. Quem está doando? A Marfrig, Família Menin, tá? Petrobras. Então, eu não estou falando do produto, falando da organização, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem percebido muito, porque nesse momento é hora da organização, que é dona do propósito das marcas, que é dona do sistema de organização das empresas, vir a público e falar, não, eu vou ajudar, eu vou participar ajudando, tá? Então, a Andrei está colocando a questão da Ambev. Olha só, a Ambev está fazendo algumas coisas, tá? Deixa eu até ir para frente um pouquinho. Então, a Ambev, ela fez lá a ação de produzir álcool gel como muitas outras empresas, tá? Para ser sincero para vocês, eu achei que a Ambev doou, pelo menos pelo volume que eles inicialmente falaram, um volume muito pequeno. Porque 500 mil unidades não é muita coisa, que são unidades pequenas, que são 300 ml. Não é muita coisa. Mas, enfim, tá? Tudo bem. Mas eu acho que a Ambev tem feito outras ações também, que a Redime de talvez não ter exagerado ou ter ligado a essa máquina por mais tempo, tá? Eles estão montando aqui, ó, um hospital junto com a Prefeitura de São Paulo, a Gerdau e o Albert Einstein. Tá? Estão fazendo tipo um hospital de campanha, tá? Que vai ser montado aí 100 leitos
rapidamente para poder atender pessoas do coronavírus. Veja que nesse caso não é a Brahma, não é a Skol, é a Ambev, tá? Então a gente vê que existe muito essa questão aqui. Produtores de álcool, não é? Então começaram a produzir álcool com nível 70, que na verdade hoje em dia é até difícil não é difícil você produzir, tá? Mas hoje em dia nem é comercializado mais, porque foi proibido há um bom tempo, por um problema de explosão e por aí vai. Então estão voltando a produzir o álcool 70, tá? Os bancos, né, que aqui você vê, aí nem foi uma ação dos bancos individualmente, ainda que um ou outro acabou comunicando isso individualmente. Mas a Febraban informou que 5 de seus maiores bancos vão atender pedido de prorrogação de vencimento de dívidas, tá? Então, assim, é o que está anunciado. Eu já vi gente reclamando que não conseguiu e tal, mas é uma promessa que eles estão fazendo aqui para gente, tá? E é o que o banco pode fazer, não é? O que um banco pode fazer para mitigar um pouco da crise? Justamente auxiliar as pessoas dando mais crédito, dando mais tempo para ser feito o pagamento, tá? Então, eu chamei de marca de organização, o Almir está perguntando aqui, institucional, é uma marca institucional, tá? É a mesma coisa, são sinônimos, tá, Almir? Então, essa é um pouco da maneira que a gente vê as marcas, então, trabalhando. Os grupos de mídia também, né, e as empresas de mídia, de modo geral, também estão trabalhando muito, né, porque também são profissionais essenciais desse momento, e aí você vê uma certa união do próprio setor, tá? Então, olha lá, estão falando como setor, não estão falando como o Estadão, ou a Folha, ou tentando se aproveitar da situação para criar algum tipo de diferenciação. A gente vê lá os canais de TV acabam liberando, abrindo os seus sinais, tá? Então é o jeito que a imprensa está colocando. Eu acabei também não achando, mas eu já vi ações, por exemplo, de empresas de mídia exterior que disponibilizou lá o seu painel para colocar, olha, eu tô aqui fora porque eu sou uma mídia exterior, mas eu queria que vocês ficassem em casa e tal. Então, como você tem aqui uma mídia, você tem um veículo que impacta muitas pessoas, aí sim você pode fazer o papel da comunicação, tá? Então, nesse momento, você vai tentar comunicar coisas positivas, né, ou de alguma maneira, né, usar a sua estrutura para auxiliar nesse contexto um pouco complicado, tá? Então, esse é um pouco do que eu tenho visto aqui dentro do que é coronavírus. Então, marcas tentando falar dentro do seu tom de voz, dentro do seu jeito de comunicar, empresas falando de maneira muito mais institucional e muitas empresas se juntando para falar como setor, tá? Eu acho que talvez seja um approach um pouco mais sério, né? Que é o tom que a situação aqui do coronavírus, de alguma maneira, demanda, tá? Tem algumas outras brincadeiras um pouco menores, mas aí eu até acho que é meio que brincadeira mesmo, assim, quer dizer, tipo, olha, é o que eu posso fazer agora, não é? Então, o Mercado Livre ali que mudou um pouco o seu logo, né? Para que você não mostre a mão dando, né? Mas também eles estão do lado deles mantendo o serviço de entrega, porque você vai precisar de muito mais itens delivery, né? E aí tem uma brincadeira com o logo da Audi, que, para ser sincero, eu não consegui nem confirmar se foi a Audi mesmo que fez, mas que faria sentido você separar ali os anéis para não ter esse contato, tá? Mas aqui acho que são ações menores, são ações mais, quase que uma... eu estou me adaptando. Eu não posso, como carro, falar nada muito diferente disso, tá? Então, eu só fiz um pequeno ajustezinho aqui, uma pequena brincadeira para dizer que eu estou sensibilizado pelo momento. Então, é que a gente vê um pouquinho do que tem sido feito, tá? Então, que era um pouco do que eu queria compartilhar com vocês. Eu vi que o pessoal foi colocando aqui algumas mensagens. Se tiver perguntas aí, fiquem à disposição, a gente vai respondendo aqui. E gastei minha meia hora aqui. Vi que o Felipe já está aí a postos, né? Já dá para me ouvir aí? Eu estou escutando você, Felipe. Para mim está ok. Tá ótimo. Tá? Então tá bom, o pessoal comentando aqui, disponibilizando alguns exemplos aqui, não é? Então, a iFood fazendo uma campanha que para eles é importante, eles estão trabalhando muito até, olha, nós estamos higienizando desse jeito, a gente está orientando as pessoas a entregarem de certas maneiras os produtos, então isso é muito legal também. A história do Mercado Livre com questão de preço, eles estão tentando, pelo que eu sei, tá? Tentar tirar a oferta abusiva de produto que está faltando, então eles estão tentando trabalhar em cima disso. Então, você vê hoje em dia uma questão genuína aí das marcas, tá bom? Então, para eu deixar o Felipe também não usar o tempo dele, já que eu comecei antes, né? Vou deixar o dono do webinar aqui, porque agora conseguiu resolver os pepininhos aí de conexão, assumir aqui a apresentação. Imagina. Super obrigado, Marcos, pela participação. Mas fica à vontade, tem mais alguma coisa que você quer pontuar? Não, acho que eu passei um pouco, né? Então, acho que, para mim, essa grande mensagem é o seguinte, né? Não vamos distorcer nossas marcas para falar de coronavírus.
Se a gente tiver o que falar e tiver dentro do nosso contexto, vamos falar. Se não tiver, não vamos falar, né? Eu acho que é um pouco assim. Se tiver alguma coisa que a gente possa ter dentro do nosso contexto para ajudar, vamos ajudar, né? Quer dizer, vai parar a economia, vai ter problema, vai ter dificuldade. Então, se a gente puder fazer alguma coisa para ajudar nesse momento, vamos ajudar. Se não, vamos deixar quem consegue ajudar assumir o protagonismo e depois, naturalmente, vai voltar a ter, vai ter Olimpíada ano que vem, vai ter Copa do Mundo, vai ter outros momentos que as marcas vão poder voltar a falar dentro do seu contexto original. Tá ótimo. Super obrigado. Vamos aí. Deixa eu assumir aqui e colocar minha apresentação. Bom, gente, bom dia a todos. Desculpa o imprevisto aí de última hora. Tive um problema no meu microfone. E agora vou continuar aqui. Comunicação em tempos de quarentena. Vou rapidamente me apresentar. Eu sou o Felipe Bogea. Um pouquinho do meu histórico, eu comecei em consultoria na McKinsey e na Deloitte. Depois eu trabalhei um pouco na indústria, na Vale. E nos últimos anos eu tenho empreendido, sou um dos sócios da F2F Digital. Do ponto de vista acadêmico, eu fiz meu doutorado na FGV em administração, fiz meu MBA no INSEAD e... Desculpa, aqui está apanhando. E fiz minha formação toda em administração. Atualmente eu sou um dos sócios da F2F, sou responsável por atender uma boa parte dos nossos clientes. A gente atende clientes de diferentes setores, tem desde instituições de saúde, instituições do setor imobiliário, moto, banco, enfim. E também dou aula na FGV como marketing, na área de marketing. Bom, o que eu vou tentar falar aqui? Vou tentar, em 25 minutos, responder algumas das perguntas. 3 perguntas eu coloquei para a gente hoje. O que as organizações podem e estão fazendo? O que as nossas organizações podem fazer? E como que a gente pode adequar a nossa comunicação ao momento? A realidade é que os temas importantes na vida das pessoas mudaram, né? A gente, de um dia para o outro, passou a se preocupar com assuntos muito diferentes do que a gente se preocupava há 10 dias atrás. As buscas no Google já mostram isso com clareza. As pessoas, na prática, elas querem saber sobre saúde, finanças e ações governamentais. Esses são os assuntos quentes, são os assuntos que têm mais relevância. Ao mesmo tempo, as pessoas esperam que as empresas contribuam para resolver a crise. Saiu uma pesquisa bastante interessante do Meio Mensagem, semana passada, perguntando qual o papel da marca neste momento, qual o papel das empresas. E 30%, aproximadamente 30%, defendem que as marcas e as empresas se manifestem publicamente sobre a pandemia. 40% afirmam que na última semana... O áudio tá baixo, tá reclamando, olha o chat. Vou tentar falar um pouco mais alto aqui, para ver se fica melhor para vocês aí. Se tiver baixo, comenta aí no chat que eu aumento aqui. Então, 40% das pessoas afirmam que na última semana elas viram ações publicitárias relacionadas ao coronavírus. E 47% acreditam que a responsabilidade das empresas envolve a ajuda na conscientização da população. Então, é muito importante que as empresas participem ativamente e contribuam nesse momento.
A gente colocou as empresas em dois eixos. Tem empresas que estão fazendo ações sanitárias de combate à pandemia. Então, a gente já falou aí, Ambev, Burger King, Zara, Stone. São empresas que estão usando a sua estrutura produtiva para ajudar no combate sanitário. Tem um outro conjunto de empresas que estão fazendo ações mais ligadas a conteúdo, a comunicação. Então, o Itaú Cultural, FGV, Harvard, uma série de empresas estão disponibilizando os seus conteúdos e adequando a produção de conteúdo também para esse momento. E tem um conjunto de empresas que ainda não atuou. Então, as empresas elas têm diferentes maneiras de contribuir. A ação da Ambev, a Ambev foi muito bem, não só pela ação, mas pela velocidade. Ela, em poucos dias, colocou de pé, comunicou, tanto no meio online quanto na mídia tradicional, e agora já veio com mais uma ação do hospital, o Marcos acabou de citar. Aqui um outro exemplo, o Itaú Cultural, também se moveu rápido. Ele tanto entrou numa campanha de comunicação empática, então fique em casa se você puder, distância salva. Várias marcas participaram, como ele também disponibilizou o conteúdo dele e colocou dentro do contexto do isolamento social, da crise, de maneira bastante ágil. Então, é fundamental que a organização atue conforme a crise, tanto nas suas ações quanto na comunicação. Antes da gente falar da comunicação, a empresa precisa decidir institucionalmente qual caminho, ou quais caminhos. Aqui os caminhos não são excludentes. Então, eu tenho empresas que podem tomar ações mais conectadas a questões sanitárias. Então, eu posso disponibilizar minha capacidade produtiva. A gente viu Ambev, Zara, IP, detergente, várias empresas estão fazendo isso. Não só as empresas de produção, mas a empresa de prestação de serviço também pode fazer, disponibilizar seus consultores para ajudar. Ou eu posso investir recursos financeiros em ações existentes, ou seja, fazer patrocínio. Isso também é uma possibilidade que as empresas têm. Isso tanto as grandes quanto as pequenas. Claro que as grandes têm muito mais capacidade, mas as pequenas também podem fazer pequenas ações. Já um outro caminho, que é um pouco mais simples e envolve menos investimento, é o conteúdo. Produzir conteúdo de conscientização sobre a crise ou conteúdo de educação, entretenimento, que ajude as pessoas a atravessarem a crise. São duas possibilidades. As empresas que estão indo melhores, elas estão fazendo tanto ações sanitárias quanto ações de conteúdo. Isso é o ideal. Mas nem sempre é possível. Agora, o que é importante é a empresa escolher algum caminho, alguma maneira de participar e contribuir. Agora, falando um pouco mais da comunicação, daquele segundo caminho, que é um caminho mais simples, mais fácil da gente produzir sem um custo muito grande. Como que eu acho que a gente pode fazer? A primeira coisa é muda a mensagem central de venda para ajuda e adequa a comunicação da marca. Sejam os conteúdos, os ativos da marca, o tom de voz, e tome cuidado para não cometer gafes sobre o Covid. Vou falar um pouquinho de cada uma aqui. Antes da crise,
na essência, a gente falava sobre os nossos serviços, como eles eram diferentes da concorrência, a gente falava de atributo de produto, experiência de compra, depoimentos de consumidores, e o nosso objetivo era gerar venda, na maioria dos casos, venda no curto prazo. Durante a crise, a gente precisa adequar. Não é mais como nossos serviços são bons ou nossos produtos são os melhores, mas muito mais como nossos serviços, produtos e organização podem ajudar na crise. Quais são as ações concretas? Qual a responsabilidade corporativa que a gente está assumindo nesse momento? Como que a gente produz conteúdo relevante ao momento e próximo à marca, alinhado à marca? O objetivo tem que ser ajudar na crise, manter a marca viva na cabeça dos consumidores. Aqui a gente tem uma linha tênue, que é continuar presente, mas sem parecer oportunista. Ao mesmo tempo, a gente não pode desconectar completamente do território, dos lugares de legitimidade da organização, da marca. Então, é uma adequação. Aqui tem alguns exemplos de mensagens, de mãos dadas ou não, juntos do seu jeito. Então, o Mercado Pago, o Mercado Livre, eles adequaram o logo, é uma mudança pequena, mas eles adequaram também um pouco a comunicação. Um outro que está indo muito, até melhor, talvez, é a Stone, a empresa de pagamento da maquininha. Eles criaram uma campanha, mesmo de longe, estamos ao seu lado, fizeram um hot site e estão tentando estimular as pessoas a comprarem dos pequenos negócios. Essa imagem aqui da direita é a home do site da Stone. E aqui é a home do site da Ambev. Então, quando a gente fala de adequar a comunicação, é você também trazer essa comunicação presente para os seus diferentes ativos, para a home do seu site, para o banner, para o conteúdo das redes sociais. E é importante salientar que todas as empresas podem fazer conteúdo que ajude. Todas as empresas têm um conjunto de conhecimento relevante para o seu setor. Aqui eu trouxe 4 grandes blocos que as empresas podem produzir conteúdo. Pode prevenir a doença, ou seja, organizações de saúde, psicólogos, médicos, todos os que estão ao redor desse contexto, podem produzir conteúdo sobre isso. Tem uma questão muito grande sobre saúde mental agora, sobre saúde física também, na medida que as pessoas não conseguem sair de casa. Então, tem uma gama grande de profissionais e empresas que podem criar conteúdo sobre isso. Outro bloco grande é tornar a vida mais interessante dentro de casa. Organizações de lazer, cultura, beleza, moda, casa. Então, são organizações que conseguem produzir conteúdos para tornar a vida mais leve, mais interessante nesse momento. Outro conjunto grande de conteúdo que pode ser criado é sobre desafios financeiros. As pessoas estão preocupadas, como vão pagar as contas, se vão manter seus empregos. Então, todas as organizações ou pessoas conectadas nesse universo têm legitimidade para falar. E um último bloco, que é que cabe a todos, é ensinar para os seus consumidores diretos. Se você produz creme de massagem, você pode aproveitar o momento para ensinar as massoterapeutas novas técnicas. Se você presta serviço de educação física, você pode ensinar os consumidores a fazer exercícios. Aqui não tem fim. Por quê?
toda organização tem um conjunto de clientes e ela é especialista em servir esses clientes. Então, ela tem dentro do seu quadro, das suas pessoas, capacidade de produção de conteúdo. Esse conteúdo não precisa ser algo super sofisticado, tem várias maneiras de se fazer. Pode ser um post, pode ser uma gravação simples de celular, pode ser um live, pode ser um texto. O importante é tentar produzir conteúdo que ajude. E aí, ficando dentro da sua área de legitimidade. Tem uma pergunta aqui do Fernando. Vou fazer uma pausa. Sabemos que hoje em dia o alcance orgânico das redes é muito baixo. Faz sentido em patrocinar conteúdos e ações relacionadas ao Covid? Essa pergunta é muito boa. Eu acho que, e é uma pergunta que eu estou recebendo várias vezes, patrocina ou não meus conteúdos? Tem duas partes para essa resposta. Acho que a primeira parte é uma questão de caixa e saúde financeira da empresa. É muito importante a gente ser cauteloso nos investimentos que a gente faz. Muitas empresas vão precisar de caixa, então investir em mídia, acho que tem que ser com moderação. A gente não tem tanta clareza do futuro. Esse é o primeiro ponto, que é menos de comunicação, mais de finanças, mas a gente tem que ser consciente. O segundo ponto, eu acho que a gente poderia patrocinar conteúdos, porque o princípio é que ele vai atingir mais pessoas, alcançar mais pessoas, desde que seja um conteúdo de ajuda. Se a gente estiver tentando vender diretamente, como algumas empresas ainda estão fazendo, eu acho que aí é um tiro no pé. Se é um conteúdo que de fato e genuinamente pode ajudar as pessoas, eu acho que tem um espaço. Outra pergunta aqui. Existe um grande risco de parecer oportunista. É verdade. É uma linha tênue para caminhar entre ser oportunista e ajudar. E, ao mesmo tempo, eu não acho que a gente pode deixar nossas empresas caladas, porque você também corre o risco de ser omisso. Então, é ter sensibilidade, que já é até meu próximo slide aqui. Uma linha tênue. A gente precisa ter sensibilidade, mas a gente não pode abandonar a marca, a gente não pode abandonar nossas empresas. Então, acho que algumas diretrizes aqui. Produzir conteúdo que a gente tenha legitimidade para abordar. Eu sou uma agência de publicidade, não tenho muito o que falar sobre saúde. O Albert Einstein, cabe a ele falar sobre saúde, um médico, uma clínica. Então a gente tem que tomar cuidado para não entrar em áreas fora do nosso campo. É importante ser positivo e otimista, levar inspiração. O momento é difícil. Ler UOL, Folha, Estadão, já é bastante negativo. Acho que as marcas têm que buscar um campo do otimismo, sem ser um falso otimismo, mas uma questão mais inspiracional. Vale muito humanizar os conteúdos da marca, dar visibilidade das pessoas por trás da organização. Mais do que nunca, a gente quer ver pessoas. A gente quer entender, a gente quer ver a foto do dono da padaria, a gente quer ver as pessoas que trabalham por trás das organizações. Isso sensibiliza, isso aproxima as marcas das pessoas. Eu vi um post muito interessante da CEO da Deloitte Estados Unidos, simples no LinkedIn. Ela postou ela e os filhos dela e falou: eu e os meus novos colegas de trabalho e uma pausa durante nossa jornada de home office. Então, ela saiu do posto de CEO, se colocou no lugar de mãe, se colocou no lugar das pessoas e teve muita empatia, fez com sensibilidade. Uma outra coisa importante é a gente evidenciar os valores da organização. E aqui tem que evidenciar com ações, né? Não só com palavra. Mas agora aquele slogan de cuidar das pessoas, como é que a gente está fazendo isso?
além de dar home office? Isso todos estamos fazendo na medida do possível. Mas o que mais? Bom, algumas dicas de não fazer. É um momento de sensibilidade, então rapidamente as pessoas tomam ódio das marcas. Eu tenho um exemplo, eu recebi ontem um post de uma marca de produtos de natação tentando vender óculos de natação. O sentimento que me deu foi de ódio, porque eu estou morrendo de vontade de nadar, não posso, e ele está tentando me vender óculos de natação. Não faz sentido. Gerou um sentimento muito negativo. Então, eu parei para refletir que é quantas pessoas têm o mesmo sentimento dependendo do que eles veem tentando ser vendido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que evitar imagens com produtos de coisas que as pessoas não podem fazer neste momento, porque isso só vai gerar frustração. Você pode até ter uma imagem de algo do passado, para quando estivermos juntos, vamos voltar a fazer isso, sem o produto, sem a venda, sem parecer oportunista. Aí sim é você mexer com o meu sentimento de uma maneira oportunista. Evite imagens que são inadequadas sanitariamente, aperto de mão, festas, aglomeração. Vale incentivar as práticas positivas, distanciamento social, lavagem da mão, etc. E aí, um último ponto, eu, Felipe, acho que as marcas não devem entrar em embates ideológicos ou políticos. Como marca, é um campo muito arriscado e a gente tem bastante a perder. Uma coisa é o dono, o empresário, se posicionar na pessoa física. Outra é o Pão de Açúcar. O Abílio, que não é mais o acionista, mas enfim, era. Uma coisa é o Abílio Diniz e seu posicionamento. Outra é a marca em si. Então, as marcas deveriam não se posicionar, na minha visão, porque a gente tem muito mais a perder do que a ganhar. E aí tomar cuidado com os conteúdos para não parecer também que a gente está entrando em embates políticos ou ideológicos. Resumindo, o objetivo das pessoas e organizações é atravessar a crise. Acho que, como indivíduos, queremos sair bem, com saúde, mas as nossas organizações também precisam sair do outro lado. E a gente não sabe quanto tempo vai durar. O que a empresa pode fazer, o que a organização pode fazer? Decida como a empresa vai contribuir, de que maneira nossa organização vai ajudar a minimizar ou a terminar com o problema da crise. Isso é uma escolha institucional, que muitas vezes vai passar pelo presidente da empresa, pelos líderes. Uma vez decidido o caminho institucional, toda a comunicação precisa ser adequada. E a gente precisa buscar ajudar o cliente, ajudar a se relacionar, para que quando as coisas voltem ao normal, os nossos clientes lembrem da gente. Lembrem com carinho, lembrem com afeto, lembrem que a gente esteve ao lado deles em um momento muito difícil. Isso vai ser um ativo de marca, isso vai ser um brand equity, isso vai refletir em clientes mais fiéis, eu não tenho a menor dúvida disso. O desafio é a gente conseguir criar essa relação empática ao longo das próximas semanas. Era isso. A gente vai disponibilizar as apresentações, tem aqui os nossos contatos. Fico super disponível aí para vocês, para debater. Enfim, se alguém tiver alguma pergunta e algum ponto que quer discutir aqui, tanto para mim quanto para o Marcos, acho que a gente ainda tem aqui mais uns minutinhos, fiquem à vontade. Marcos, acho que você precisa ligar seu áudio para a gente poder te ouvir.
Eu desliguei aqui para não atrapalhar vocês, acabei. Acho que tem uma pergunta que o pessoal fez aí que eu acho interessante, que assim, como que as empresas pequenas podem aproveitar e tal. E a gente tem que lembrar sempre que as empresas pequenas, elas têm contatos muitas vezes muito intensos com os seus consumidores, tá? Se você pega uma padaria de bairro, por exemplo, é claro que a minha convivência com a padaria de bairro, ela é muito mais intensa do que minha convivência com a marca Coca-Cola, por exemplo, né? Então, é muito comum a gente aqui que trabalha com marketing, ou às vezes é professor, né? No meu caso, do Felipe e tal, a gente naturalmente fala de grandes marcas porque todo mundo lembra e conhece as grandes marcas, tá? Então, é quase que um viés, é um cacoete da pessoa que trabalha com marketing falar dessas grandes marcas, que é mais fácil relacionar. Mas a gente tem que lembrar que qualquer marca pequena, e especialmente marcas pequenas, elas têm muito impacto na vida de um conjunto menor de pessoas, mas ainda assim tem um impacto muito grande. Então, eu sei que às vezes você tem menos ferramenta para trabalhar isso, mas eu, por exemplo, adoraria receber uma mensagem no restaurante que eu vá com frequência, que eu goste, dizendo que ele consegue entregar aquele prato para mim em delivery, né? Então, é um jeito de eu manter o meu negócio funcionando, ao mesmo tempo que é uma maneira de eu prestar um serviço para o meu consumidor que hoje também está carente, né? Então, a gente tem que imaginar que o consumidor está carente e as empresas também estão carentes. Então, tem uma dificuldade aí dos dois lados. Então, acho que esse é um ponto que eu queria colocar aqui. E eu acho que... Eu vi uma ação... Deixa eu só complementar aqui no pequeno. Eu vi uma ação que eu achei extremamente interessante de uma peixaria, uma pequena peixaria. Ela se disponibilizou a vender os pescados a preço de custo para quem não puder pagar e manter o preço normal para quem puder pagar. E ela abriu os preços, tanto de custo quanto de venda. E ela se posicionou que enquanto a crise durar, se necessário, ela vai vender a preço de custo. Então, eu achei fantástico. Isso mostra transparência, isso mostra parceria, mostra humanidade e uma empresa super pequena. As pequenas, elas têm uma grande vantagem. A tomada de decisão é muito rápida. É o dono da padaria que vai decidir com mais um sócio ou individualmente. Então, ele tem uma agilidade para fazer pequenas ações e até no nível individual, como o Marcos colocou, ele pode escolher 10, 15 clientes e fazer uma ação específica. Então, o pequeno também tem chance de se mover dentro da sua realidade. Aproveitando, tentando muita coisa sobre o caso Madeiro aqui, né, que o Felipe também comentou um pouco sobre isso, é muito difícil a gente conseguir separar, ainda que exista, teoricamente, a separação entre CPF e CNPJ, é muito difícil você separar uma coisa da outra, tá? Então, vocês vão ver que, normalmente, um CEO, que é uma pessoa contratada para estar lá, um CEO contratado, tá? Ele dificilmente ele vai emitir algum tipo de opinião política ou que possa ter uma conotação política, tá? E hoje em dia, né, especialmente depois do pronunciamento de ontem do presidente, você falar que você é a favor do confinamento, por incrível que pareça, virou uma posição política, tá? Mas então é difícil você desassociar, porque até a maneira como a mídia traz as notícias é fulano de tal, dono de tal empresa. Então, um CEO profissional, ele não se comunica desse jeito, porque ele sabe que o papel dele é institucional. Um dono, muitas vezes, faz essa mistura, né? Ele fala, ele acha que ele acha que ele pode. Na verdade, ele pode, né? Não posso falar que ele não pode falar, mas ele tem que entender que isso vai ter um impacto, sim, para a marca dele, né? Então, essa conversa, da maneira como foi colocada ali pelo dono do Madeiro, ela com certeza já levou uma repercussão negativa. Era uma marca bem vista, não é? Um hambúrguer legal. Ela faz bem o serviço dela, né? Um bom hambúrguer tem um preço adequado, pode achar caro, pode achar barato, mas é um preço adequado, vende bastante, tá abrindo loja e tal, mas o posicionamento dele fez com que a marca tivesse uma relação muito ruim, né? Ou pelo menos para grande parte das pessoas foi uma percepção ruim. Então, naturalmente, você tem uma contaminação entre quem é o dono da marca, ou até mesmo o CEO, eventualmente, até o Felipe falou da CEO da McKinsey, uma consultoria, né? Da Deloitte. E também passa a mensagem positiva e tal. Então, é muito difícil, mas tem que fugir de polêmica, né? Assim, a não ser que você queira virar realmente uma pessoa política, e mesmo assim, você vai ter que fazer um distanciamento muito grande das suas empresas, tá? Enfim, é difícil. Então, na verdade, nesse caso, a melhor maneira é ter parcimônia e não se manifestar, a não ser que você queira comprar briga, né? Como faz lá o dono da Van, como fez agora o dono da Madeiro, mas é uma posição que você naturalmente vai ter um impacto muito grande no teu desempenho de marca e até eventualmente desempenho de negócios, tá?
Uma pergunta que surgiu aqui, interessante também, Marcos, não sei se você viu já, sobre novos nichos de mercado e a transformação digital que irá surgir. As crises, elas também são oportunidades, né? Porque são momentos disruptivos, são momentos que tudo muda. E já tem vários pensadores falando que o mundo não vai ser igual. Depois que a gente passar essa crise do coronavírus, e nós vamos passar, muitas coisas não vão voltar a ser o que eram. Isso naturalmente vai abrir oportunidades para as nossas empresas, para as nossas organizações. A questão do home office, das questões remotas, a telemedicina, a venda por e-commerce, os serviços bancários, cada vez a gente está sendo forçado a digitalizar. Mesmo quem não queria aderir ao e-commerce, está sendo forçado. A não ser que seja supermercado, você vai ter que comprar via e-commerce. Eu não consigo ainda ver as oportunidades de maneira clara. Eu acho que cada empresa tem que olhar para o seu negócio e pensar o que está mudando no mundo que pode ser uma oportunidade, como que eu posso repensar tanto o meu negócio quanto a minha comunicação. E aí eu acho que é caso a caso, Márcio, aí é difícil dar a resposta genérica. O que é claro para mim vão surgir oportunidades, já estão surgindo, o Zoom, o Hangout, as plataformas de EAD, o setor educacional está mudando drasticamente, mas cada empresa vai ter que achar o seu nicho, a sua oportunidade. Eu acho que é isso também. Na verdade, essa mudança, ela força vamos dizer, ela aumenta a intensidade de certas mudanças que já estavam acontecendo, mas que podiam ser feitas pelas empresas de um jeito um pouco mais natural, não é? Vai mudando aos poucos e tal. Então, digitalização, por exemplo, das questões de aulas e tal. De repente, em uma semana, todas as empresas, ou todas as universidades e tal, tiveram que sair de uma maneira de trabalhar presencial para ir para o EAD. Quem já estava melhor preparado, naturalmente prestou um serviço melhor. Quem não estava preparado, está no caos ainda, né? Então, isso daí ele intensifica. E aí é claro que, por exemplo, as empresas que trabalham com conexão digital, como é o Zoom, como é o Hangout, como é os e-commerces, como são essas plataformas de vendas e tal, elas vão sofrer um crescimento muito grande, porque aquela mudança que ia ser paulatina, agora vai acontecer de uma vez. Então, quem estava preparado conseguiu se sustentar. Quem não estava, está ainda mais fragilizado, né? Então, acho que esse é um pouco. E há coisas que a gente não está imaginando ainda, né? Então, eu tenho alguns clientes que trabalham no setor de bebidas alcoólicas, como vocês viram no início da apresentação minha, né? Eu trabalho um pouco com bebida alcoólica, conheço um pouco o mercado, e esse pessoal, na verdade, já estava começando a perceber, por exemplo, um decréscimo dos jovens e irem para a balada, né? Então, as gerações anteriores iam muito para a balada, saíam, não que eles não saiam, tá, gente? Mas diminuiu a intensidade, até o número, o volume de baladas e tal. E agora, imagina, o cara vai ficar confiado um tempão em casa. Quando voltar, não, agora pode sair de novo e tal, talvez outros tipos de aglomerações, outros tipos de confraternização vão ser mais relevantes do que já foram no passado. Então, são mudanças sociais que elas iam acontecer de maneira mais devagarosas e agora acontece muito rapidamente. Tá? Então, acho que esse é um pouco do que acontece. Gente, acho que a gente pode encerrar, né, Marcos? Acho que sim, é demorar. O pessoal também deve ter os seus afazeres aí. Isso. Queria super agradecer a disponibilidade de todos, ao Marcos aqui pela fala. A gente sim gravou, a gente vai disponibilizar, acho que tanto o vídeo quanto as apresentações, e a gente manda por e-mail para vocês os links. Acho que todos se cadastraram. Se tiver alguém que não se cadastrou, fala aí no chat, a gente deixa o link para cadastros. E espero que tenha sido proveitoso, que tenha sido útil. Se a experiência for positiva, a gente vai tentar continuar com esse modelo de webinar para que a gente possa trocar, para que a gente possa se ajudar mutuamente. Prometo que eu vou testar melhor. Tomei uma surra aqui do computador e do webinar.
mas a gente deve ter mais webinars em breve, sim. Teve uma pergunta aqui já. A gente deve ter novos webinars, novos convidados, a gente vai manter. Teve uma sugestão aqui de uma pessoa, desculpa, passou o nome, não sei se foi a Natália, a Mariana, sugerindo a Fran. O que acham de criarmos um grupo para trocarmos ideias e experiências? Acho válido. Faça a sugestão, o grupo vai ser aonde? Em que canal digital? É um grupo do WhatsApp? É um grupo de e-mail? Como seria isso? Como que vocês imaginam? Acho que trocar informações, sim, faz muito sentido. Todos temos um grande desafio, acho que a ajuda mútua é sempre bem-vinda. WhatsApp, Telegram, tá bom. No e-mail que o Davi vai mandar, a gente vai fazer a sugestão dos grupos e vamos ver o que funciona melhor. Tá bom? Super obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, gente. Tchau.